Saudações, alunos. Eu sou o professor Francelino. Vamos iniciar hoje os estudos de, sobre as noções, de gestão e planejamento na pecuária, certo? Na aula de hoje, vamos discutir, vamos falar sobre algumas noções de gestão do agronegócio pecuário. E o que a gente vai ver? Custos de produção, vamos ter algumas noções sobre custo de produção, como que se configura os custos de produção. Vamos estudar os componentes do custo de produção, de que o custo de produção é composto, quais os fatores que influenciam o custo de produção, e vamos ver também algumas orientações de como a gente mensurar os custos de produção, como a gente calcular os custos de produção na pecuária. Primeiro, a gente precisa entender o que são custos, Custos são despesas monetárias com as quais uma organização, uma pessoa ou um governo tem que arcar para atingir seus objetivos. Então, tudo na vida tem um custo, Seja ele um custo material, de bens, de gastar, ou um custo de recursos humanos, Mas tudo na vida tem um custo. A gente tem esse ditado, vamos dizer assim, tudo tem um custo, ninguém trabalha de graça, nada é feito de graça. E na produção pecuária a gente precisa entender isso, Quanto custa cada produto, cada item que eu consigo produzir, certo? Que eu estou produzindo. Custo de produção, a gente sabendo que custos são as despesas que a gente tem que arcar para atingir seu objetivo, então nosso objetivo é produzir um produto, produzir um alimento, produzir um item, produzir carne, produzir leite, produzir ovos. Então, o que é o custo de produção? É a soma dos valores monetários, daquilo que se gasta, dos produtos e serviços usados na produção de um item. Isso é o custo de produção. E qual a importância de mensurar os custos de produção? É um ponto muito importante que a gente precisa ter na produção. E é muito negligenciado. Por que é negligenciado? Até os alunos em si, quando estão nos cursos técnicos, cursos de graduação, não dão muita atenção a essa parte, consideram uma parte chata, essa parte de gestão. Mas é importantíssimo você saber o custo de produção, porque é a partir do conhecimento do custo de produção que você vai saber se o seu negócio é ou não viável, Alguns momentos, várias vezes pessoas me perguntaram assim: é viável produzir frango de corte? É viável produzir ovos? É viável produzir carneiros? Não sei. Vamos calcular os custos. Pode ser viável, pode não ser viável. Vamos calcular os custos, vamos saber por quanto que a gente vende para a gente saber quanto que vai ter lucro. A gente só sabe se está tendo lucro se a gente souber os custos, A gente souber os custos de produção. Então, é fundamental para você saber tanto o custo total de produção, quanto sai o custo total de um item, como quais os fatores que compõem aquele item, Na hora de fazer a gestão técnica de um negócio, a gente só tem como fazer gestão técnica apoiada em custos de produção, porque não existe uma separação entre o tecnicamente viável e o economicamente viável. Eles têm que andar juntos. Então, é uma frase comum de ouvir, vocês que estão pretendendo atuar em assistência técnica, extensão rural, é uma frase muito comum de ouvir de produtor. O produtor fala assim: se eu anotar tudo que eu gasto, eu deixo de produzir. Eu mesmo já ouvi isso diversas vezes. Por que o produtor fala isso? O produtor, quando fala isso aí, ele vive apertado, ele já está observando de uma forma superficial que ele está gastando muito, o que sobra de recurso, de dinheiro para ele daquela produção é pouco. Lógico, o produtor que fala isso é o produtor que não conhece os seus custos. Ele já está observando que o que sobra daí é pouco. E por que ele fala, eu deixo de produzir? Às vezes ele tem medo de fazer isso, exatamente
para não parar aquela atividade que ele gosta tanto, né? Aquela atividade que ele gosta tanto, ele sabe que é muito caro, né? Tem gasto muito ali. Muitas vezes o produtor consegue manter aquela atividade com recursos de outras fontes, né? Às vezes é um criador, produtor de algum animal, de alguma carne de um animal, de um leite, e mantém aquela produção com recursos de uma outra fonte, né? Às vezes ele tem uma outra fonte, tem uma outra empresa, tem um salário e fica mantendo grande parte das despesas com recursos pessoais, né? Mas aí ele gosta daquela atividade e ele nem tem interesse de saber o custo de produção com medo de deixar de produzir, realmente, né? Então, assim, produzir alimentos realmente é caro, né? Realmente é caro, por isso que a gente precisa, sim, aprender a monitorar os custos de produção. Uma dica: na primeira conversa, né, início de conversa com o produtor rural, pergunte qual o custo de produção, né, do que ele produz. Por quê? Nas atividades de assistência técnica e extensão rural, é comum você ter muita resistência dos produtores de início, né? Sempre, já tive muitas experiências dessa forma, que de início o produtor, né, está ministrando cursos, capacitações em comunidades, né, para produtores, e alguns produtores eles iniciavam assim, o curso com uma certa resistência, né? Ele tem uma resistência de entender, de querer aceitar aquilo que você está falando, né? Porque deixa eu tentar explicar melhor, como fosse um tipo de orgulho, né? Ou de medo do novo, que ele acha que ele já trabalha ali há muito tempo, ele já sabe tudo, né? A gente precisa mostrar isso para o produtor, que ele não sabe tudo, que é exatamente para a gente mostrar a importância da assistência técnica, mas também não é o objetivo a gente mostrar para ele que nós, os técnicos, é quem sabemos tudo, não é esse o objetivo. Mas aí muitas vezes quando o produtor já começa a colocar que tem muita experiência, que já sabe como fazer aquilo ali, sei fazer isso, sei fazer aquilo, uma pergunta que a gente, de certa forma, se a gente desarma esse produtor e ele passa a ter mais atenção para você, é você perguntar exatamente isso. Quanto custa? Né? Quanto custa produzir um cordeiro? Quanto custa produzir um ovo? Né? Quanto custa você produzir o quilo de leite, o litro de leite que você vende diariamente? E pouquíssimo, infelizmente, a gestão do agronegócio ela é muito deficiente, né, no meio agropecuário, principalmente quando a gente trata de pequenos produtores, né, que muitos deles têm dificuldades, né, até de leitura mesmo, de escrita, dificuldade de controlar isso. Então, é uma pergunta de início logo, porque aí você já vai começar a mostrar para ele, né, o que que você pode fazer, né? Você pode fazer, já é uma informação como ele não tem para ele responder, ele vai começar a lhe dar mais atenção. Mas cuidado, muitos produtores têm medo de saber o quanto gasta, exatamente pelo que a gente falou, né, na lâmina anterior, que se ele souber o custo de produção, ele deixa de produzir. E isso não é mentira, não é mentira, né? Quem for para o campo, quando vocês forem para o campo para trabalhar com isso, que vocês forem fazer um diagnóstico, né? Vocês forem fazer um diagnóstico de uma produção, né? Porque você vai fazer o diagnóstico técnico e o diagnóstico econômico. Né? No diagnóstico econômico você vai ver que em muitos casos não sobra quase nada, né? Não sobra quase nada para o produtor, então margem de lucro muito pequena, muito apertada, e se ele realmente estiver sabendo daquilo ali, ele para de produzir. Então, essa parte de calcular custo, você tem que começar também com uma conversa bem, vamos dizer assim, devagarinho, né? Aos poucos, você não pode assustar o produtor, né? Quando você for falar de custo. Um ponto importante é que os produtores geralmente só reclamam dos preços, né? Do preço de venda de um produto, que o preço é caro, é barato, desculpa, né? Que está muito barato, não está conseguindo vender aquele produto mais caro. E eu costumo sempre já dizer logo, olha, não adianta a gente ficar reclamando de preço, porque preço é muito difícil a gente mudar preço. A gente conseguir vender mais caro é muito, muito difícil mesmo. Lógico, tem situações que a gente consegue sim. A gente consegue
encontrar mercados que valorizam mais, a gente consegue se organizar, os produtores se organizarem em associações, em cooperativas, com isso ter um maior volume de produção, conseguir contratos, né, com compradores, conseguimos industrializar aquele produto, né, ou seja, em vez de vender um produto, uma matéria-prima, vender um produto processado, por exemplo, produtor de leite. Em vez de ele estar produzindo leite, vendendo leite in natura, ele passa a produzir um queijo, um doce, né? E consegue agregar valor, consegue melhorar o valor, né? Que ele, de arrecadação a partir daquele leite. Mas isso pouco se acontece. O mais que a gente tem que saber é monitorar os nossos custos, melhorar nossa eficiência de produção para a gente produzir mais barato, porque quase sempre a gente como produtor, a gente não consegue mexer no mercado, certo? O valor do produto, quem compra é quem gera. Infelizmente é assim, isso é errado, eu não concordo com isso, né? Quem deveria dizer o valor era o produtor, mas geralmente é o comprador, quase sempre é o comprador. Por que que muitos produtores, a maioria, vamos dizer assim, não sabem quanto custa produzir aquele item, né, que ele produz? Porque realmente é difícil, né? Não é fácil mensurar o custo de produção, não, né? Eu vou mostrar para vocês que calcular é fácil, certo? O problema não é a matemática, não é calcular a produção, certo? Fazer os cálculos matemáticos não é a limitação, porque a matemática para a maioria das pessoas é um bicho de sete cabeças, mas no caso do custo de produção, o problema não está na matemática. O problema está em ter as informações, né, em ter todas as informações necessárias para calcular o custo de produção, né? Por exemplo, anotar. Você tem um controle de tudo que gasta, né, no dia a dia de uma propriedade, de uma produção de carne, leite ou ovos. É difícil, né? Não é fácil, porque imagine no dia a dia você teve um problema de queimou a lâmpada, você teve que substituir a lâmpada, estourou um tubo num bebedouro do animal, você vai comprar aquilo ali para substituir, vai comprar uma cola, vai comprar prego. E esses controle dessas coisas, principalmente das coisas pequenas, né, das coisas pequenas, é difícil, né? E você não vai deixando para lá isso aí, né? Vai deixando para lá, esquece de anotar ou negligencia, né, essa informação. Então, anotar, controlar os gastos é uma das principais dificuldades, né, para calcular os custos de produção. Outra dificuldade é quando você tem muitas atividades na propriedade, né? Mais de uma atividade utilizando o mesmo espaço, os mesmos recursos, né? Isso gera uma dificuldade para controlar esses custos de produção, saber o que está sendo gasto com uma coisa e o que está sendo gasto com outra. Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, uma bomba que está instalada em um poço que bombeia água para irrigação, para os animais e para o consumo da família. Na hora que você vai calcular o que eu gasto, né? O que eu gasto com os meus animais, sendo que aquela bomba, ela irriga pasto para os animais, ela irriga uma horta, ela irriga umas fruteiras, ela vai água para o bebedouro dos animais, ela leva água lá para a casa da família, para as necessidades domésticas. Então, essas coisas vai dificultando a gente realmente saber o custo de produção. A mão de obra familiar também é um ponto complicado da gente inserir dentro do custo de produção, porque é meio assim, desplanejado o quanto que você trabalha, né? Principalmente aquela família que mora ali na propriedade, vive ali 24 horas, que tem horas que está o pai, o filho, né? Até a criança está ali ajudando no manejo dos animais. É à noite, é à madrugada, é todos os horários que forem necessários, então fica muito difícil você realmente calcular essa mão de obra familiar, né, dentro do custo de produção. Aqui só são alguns exemplos, né, de dificuldades que a gente tem na hora de controlar esses custos de produção. Ao menos alguma vez na vida, todos vocês já ouviram falar de custo de produção e viram falar de custos variáveis e custos fixos. Com certeza alguém já ouviu falar disso de alguma forma, né?
Então, o que é um custo variável? Né? É um custo que existe variação em função do volume produzido. Né? Isso também é uma informação que eu acredito que todos já tiveram essa informação. Então, quanto mais se produz, mais gasta. Né? E os custos fixos, né, são custos que não variam diretamente em relação ao volume produzido. Aqui na frente a gente tem um exemplo. Né? Eu fiz um exemplo aqui, uma situação. Um produtor de frango de corte possui aviários com capacidade para 30 mil aves. Estava produzindo lotes de 5 mil com um gasto de 22 toneladas de ração por lote. Aumentou a demanda de frango e o produtor passou a produzir lotes de 10 mil aves e gastar 44 toneladas de ração por lote. Então, veja só, as instalações elas já comportavam até 30 mil aves, né? Ele estava produzindo 5 mil aves, gastando 22 toneladas de ração. Ele dobrou a produção de aves, dobrou a quantidade de ração. Não gastou nada mais com as instalações, né? Não gastou nada mais com as instalações. Ele passou a gastar proporcional, né? Proporcional ração, né? Que é um custo variável. Aí você diz assim, professor, mas se ele tivesse tido que construir outro aviário, isso seria um investimento, né? O aviário seria um investimento. E aquele aviário ele não seria utilizado somente um lote. Né? Seria utilizado vários lotes, então ele era um custo que ia ser fixo. Ele gastava uma vez naquele aviário ali e pronto, o aviário estava construído. O que mais que poderia ele iria gastar naquele aviário ali, né? Era com manutenção, né? Que pudesse variar de acordo com produção, por exemplo. Mas aí nesse caso a gente tem ração, custo variável, porque variou em função da produção, e as instalações, que é um custo fixo. Ok? Então, a gente vai parar aqui, né? E no próximo vídeo a gente vai discutir qual vai ser a metodologia que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, né? Fazer os cálculos dos custos de produção. Até mais.